lembrar, gente, a função do exército é preparar o soldado para a guerra. Essa é a missão número 1. Não existe outra missão, a não ser essa. As outras são tempo de paz, as que vocês conhecem. Então, todo militar foi preparado para a guerra. E graças a Deus, nós não tivemos essa possibilidade de participar dessa guerra. Mas os que participaram naqueles ciclos de 1939 a 45, ou como o caso da Força Expedicionária Brasileira, chegou já de 44 a 45, para eles foi um motivo muito especial, de muita honra, estar ao lado das Forças Armadas do mundo inteiro, combatendo as forças do eixo. Quem viveu aquilo, que depois passou, como nós temos um exemplo, isso toca fundo no coração deles. Nós tínhamos uma formatura que no dia 14 de abril, dia de Montese, nós vimos aquelas companhias imensas de pessoas, quando cantava essa canção que nós vamos cantar, as lágrimas descendo. E hoje são poucos, aqui desfilaram muitos, hoje não tem 3, estão chegando aos 90 anos. São João del Rei, como te falei, para vocês todos, também tem uma honra de ter muita coisa, ela caminha com a história está nesses becos, nessas ruelas de São João del Rei. Aqui no nosso tempo, olha aqui, o pai dele é da ESA de 1950, completando 60. Aqui nós temos herói vivo. Tem uma bala que não, herói nós consideramos. Tem uma bala de Montese cravada aqui, guardada. Ele quando vai no aeroporto, assim, não é problema, onde foi o problema do aeroporto, vai passar lá, opa, tem alguma coisa. Então, a finalidade da nossa reunião hoje, principal aqui, é fazer homenagem ao capitão Ari. Coronel Delmônio, por gentileza, aqui na frente. Tem um tempinho, por gentileza, pode passar aqui na frente. Aqui, por gentileza. Coronel Delmônio, eu não vou apresentá-los a você. Eu vou, você apresente, né? A eles aí. Está vendo, gente? Este está 20, falta um representante da Escola de Sargento das Armas de 59, onde você foi instrutor e guarda recordações maravilhosas e que foi o comandante também, um dos comandantes que deixou nome, gostou tanto de São João del Rei e que veio aqui para a nossa terra, morar aqui. É o presidente do Golfo, nós temos um grêmio de oficiais das Forças Armadas, nos reunimos e temos na pessoa dele uma pessoa muito importante. Sinta-se honrado, essa turma está visitando e vocês também conhecendo o nosso comandante. Como nós estávamos falando, essa homenagem que nós fazemos, viu, Coronel Delmônio? Queremos homenagear aquele que o senhor respeita tanto e que até o Exército Brasileiro criou uma solenidade, presença de combatente da Força Expedicionária Brasileira. Existe um toque especial, qualquer que seja a autoridade, volta para eles. Você vê o Exército fazendo homenagem para ele, um soldado é quem combateu, em qualquer solenidade está presente, todas as autoridades votam, há um toque de clarim, um exorto da banda, porque a essas pessoas que nós temos que valorizar, principalmente nós somos militares, porque nós fomos preparados justamente para a guerra e eles na guerra. Nós vamos usar de uma pessoa aqui, que é filha do nosso historiador, e que graças a ela muita coisa ela fez. Eu estava hoje a madrugada toda para fazer alguma coisa ontem também, que vai falar alguma coisa para o... Então aí. Capitão Ari, o senhor me dá licença, não tenho a fluência do meu pai, não tenho a oratória dele, mas desde pequena acompanhei a admiração que ele tinha pelo senhor e a amizade de vocês durante muitos anos. Então eu vou falar alguma coisa de novo, porque nós todos já sabemos, todos aqui sabem o seu currículo, a sua honraria que recebeu durante esse tempo todo da sua vida. Mas o que eu queria destacar, como professora de desenvolvimento humano, é que Ari Roberto de Abreu, com 20 anos, um jovem, um menino,
seguiu para a guerra. Guardar isso. Eu não vou gravar. Se não gravar você. Não. Então, voltando, jovem menino, um jovem homem, como sargento com 20 anos, seguiu para a guerra, né? E o que é interessante é que ele continua sendo essa pessoa abnegada, essa pessoa dedicada. Isso tudo que vocês estão vendo aqui é resultado de dedicação, de trabalho, que começou lá na infância. Então, Ari, me permite chamá-lo assim? Nada mais do que isso. Perdeu a mãe e junto com o pai, viúvo, ajudou, lidava, trabalhava na lida com o pai, e aí tomou essa decisão. Tinha algumas escolhas naquela época, né? Ou se casava e ia constituir sua própria família, ou ia para o exército. E Ari assumiu essa missão, foi para o exército. E estando na guerra, foi dedicado, competente, comandou, protegeu, e tem várias histórias para contar. Essas histórias são tão importantes que fazem parte de uma dissertação de mestrado de história que deu o pessoal lá do Nordeste de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco. E nessa dissertação, que é da Virgínia Mercedes Guimarães Carvalho, defendida em 2009, que tem o título Ex-combatentes do Brasil, entre a História e a Memória, 1945 e 2009. Poucas pessoas, e eu como pesquisadora, eu sei que nós escolhemos a dedo informantes-chave que vão nos permitir ter uma história retratada com fidelidade. E Ari fez isso. Ele retratou a realidade daqueles tempos. Então eu vou trazer algumas falas das entrevistas que foram feitas por Virgínia, a mestra Virgínia, com ele. Ele diz assim, com relação aos seus subordinados, que a relação entre eles era de igual para igual. Éramos como uma irmandade, eu e mais 11 elementos isolados do mundo. Das lembranças fortes, ele conta duas. Uma sobre o soldado que antes de morrer lhe pediu que cuidasse de sua mãe viúva e sem outros filhos. Onde estaria o soldado depois de morto? Ele foi encontrá-lo numa padiola, entre outros corpos, com a cabeça toda enfaixada. Seu rosto, antes avermelhado, estava amarelo, mórbido. Ao se lembrar de ferimentos provocados por tiros de projéteis em si mesmo, um deles, como o Souza Cabral já falou, ainda está alojado em suas costas, que sofreu durante a ofensiva contra os alemães em Montese. Ele diz o seguinte: durante o combate, perdi o movimento do braço esquerdo, mas com o direito eu pude socorrer um companheiro cuja ferida no tórax chegou a expulsar parte do seu intestino. Fiz um curativo improvisado, amarrando com tiras de camisa o ferimento do rapaz, empurrando para dentro o intestino cheio de terra e pedrinhas. Então, essas histórias são importantes da gente trazer, porque ele tem resistência suficiente para estar aqui conosco, cuidando desse patrimônio
mantendo esse registro, ele é a nossa memória viva. E nós, sanjoanenses, temos muito orgulho dele ter escolhido a nossa terra para viver, para abraçar essa causa pela preservação desse museu aqui. Então ele fala que a população local, que na área que era patrulhada por ele, até antes da guerra, era muito pequena, não ultrapassando uma meia dúzia de famílias. O relacionamento às vezes não era fácil. Os menos esclarecidos tinham medo dos militares. Os mais esclarecidos sabiam que o batalhão estava ali para garantir a vida deles, né? E ele afirma o seguinte: quando nós todos o apontamos e o indicamos e o colocamos no pedestal de herói, ele fala assim: eu não me considero herói, porque eu acho que herói foi o Max Wolff, que foi lá. Bem, ele tinha um motivo particular que o conduzia a um desejo mórbido de morrer, o que não foi o meu caso, né? Eu fui lá com desejo veemente de voltar e estar aqui, ainda podendo falar com todos nós e transmitir essas desgraças de uma guerra. Então, Ari demonstra gosto em assumir esse duplo papel social de delegado de memória e de herói de guerra, concomitantemente. E agora eu tenho que dar a palavra a ele, que tem essas palavras, que disse essas palavras, que essas palavras fazem parte de uma dissertação de mestrado que pode ser consultada por todos vocês. Então, mais uma forma de estar imortalizado. E eu gostaria de parabenizá-lo e agora com o senhor, para contar para a gente alguma coisa. Muito agradecido. Já fui apresentado, né? Então, com a permissão do coronel Del Monte, nosso amigo, nosso ex-comandante, os companheiros aí superiores, companheiros de caserna, um pouco do que foi dito pela ilustre professora é verdade. Eu tive essa felicidade de passar para a professora Virgínia, que é neta de um veterano, que cursou a faculdade aqui, já fez mestrado. Tive realmente a oportunidade de fazer isso com ela aqui, consultando alguns livros e a própria memória, de transmitir algumas coisas aí. Os elogios a mim referidos, eu acho que não tem muito fundamento. Não estou aqui para ser homenageado. Homenagem, e toda a homenagem que eu, porventura, recebo, eu sempre procuro transferir para os nossos companheiros, os nossos 465 companheiros que ficaram lá na Itália. E na nossa concepção não morreram, fundiram-se em espírito e continuam de pé, cumprindo a missão militar, ou cumpriu a missão militar na Itália. Agradeço ao nosso Major Cabral, nosso amigo, portanto suspeito de fazer excelentes referências a meu respeito. Isso é a camaradagem dele, uma convivência nossa, e eu não tenho essa vaidade de ser homenageado diante de tantas pessoas ilustres. O que a minha vida na caserna, eu fui em troca de uma vida melhor,
Primeiro que ao consultar os meus contemporâneos, ainda jovens, em Belo Horizonte, alguns me responderam. Eu disse, olha, eu vou entrar voluntariamente para o Exército. Estão recebendo voluntários no Exército. Companheiros, me lembro ainda com muita clareza de uns 3 ou 4 me responderam da seguinte forma: eu não. Exército para mim não, isso é vida para cachorro. E eu os respondi, dei o troco na mesma hora, então eu vou ser cachorro, mas eu vou por vontade própria. Já tenho autoridade, embora fosse menor, eu tenho com 17 anos uns dias, embora fosse menor, já tenho autorização do meu pai para fazê-lo. Eu vou me apresentar voluntariamente. Então, essa vida de caserna, eu tive a oportunidade que Deus permita que mais ninguém tenha, de participar dessa guerra. Eu participaria como outro qualquer participou, desde que satisfizesse as condições físicas. E aconteceu que, na ocasião, eu satisfiz essas condições e eu tive a oportunidade de participar da guerra. Na guerra eu fui feliz, porque eu perdi no meu grupo de combate, eu perdi 3 mortos, 2 lá no local, em Montese, que é ali naquele quadro, e temos uma foto ali que informa mais precisamente. Transmitido, feito isso, lá eu perdi 2 e um que ela mencionou, Alessio Venturi, que já tinha o pai falecido e era arrimo da senhora mãe dele, dona Teresa Venturi, morava em Santa Catarina, numa cidade de Rodeio. Enquanto ele esteve ferido, já em fase agonizante, me pediu várias vezes que cuidasse da mãe dele. Ele falava em tom já bem mórbido: sargento, pelo amor de Deus, cuide da minha mãe, eu sou arrimo da minha mãe. Eu não tenho qualquer trauma de consciência pelo fato de não tê-la encontrado, porquanto eu fui por minha conta a Rodeio, lá em Santa Catarina, procurar pela dona Teresa Venturi. E não a encontrei. Mais tarde, vendo um livro de um companheiro falando sobre a febre, eu tive a oportunidade de encontrar o nome dela, que havia se mudado de Rodeio, dentro do estado de Santa Catarina, e fora para uma cidade chamada, ou local, ou povoado, ou fazenda, ou coisa parecida, chamado Timbó. E com essa eu descobri que a dona Teresa tinha se mudado sem deixar igreja. Antes disso, quando promovido a tenente, fui classificado como delegado do serviço militar em Campos Novos, Santa Catarina. Voltei à carga, através de serviço social, de prefeitura e de pessoas que pudessem me informar se me daria notícia da senhora mãe desse soldado que faleceu no 2º posto de socorro. Já não falava mais, só voltou o rosto para mim. Estava ao lado do sargento alemão, que tinha perdido o pé, eu também ferido, com 3 ferimentos já até aquela altura, e ele só virou o rosto assim para mim e voltou, quando carregaram a padiola com ele e levaram lá para fora. O alemão me chamou porque queriam tirar dele uma condecoração, a Cruz de Ferro.
que é a maior condecoração do soldado alemão. E eu impedi aquele homem brasileiro com a veste branca, não sei se oficial, sargento ou soldado, que não podia tirar a condecoração dele. Se ele a ostentava, é porque ele tinha orgulho de possuir aquela medalha. Então, ele me perguntou em italiano se era possível ele tirar. Nesse momento que eu voltei para ele para dizer que não, que o soldado brasileiro não podia tirá-lo a condecoração, o soldado que estava na minha frente, nós não comprido, na minha frente, tinha voltado, fez uma contração no corpo e eu vi que o enfermeiro falou com ele, o médico: rapaz, não faça isso que a agulha sai da veia. Isso aí com a conversa do sargento alemão, que também tinha a minha idade, era um outro detalhe, e quando eu voltei à frente, a padiola não estava mais ali. Eu perguntei: cadê o soldado que estava aqui? Uma daquelas padiolas ali fora. Estava morto o soldado Alessio Vertulli. Quer dizer, são, entre outras dificuldades que nós tivemos de ver ali, elas são inúmeras. Então nós não imaginamos nunca uma segunda guerra para que o Brasil tenha participação. Porque nós, os militares daquela ocasião, não é porque era melhor nem pior do que os outros. Foi a ocasião. Não foi porque houve muita incapacidade, houve uma seleção bastante rigorosa e até subterfúgios, às vezes torpes, para não ir à guerra. Cada um tinha lá a sua razão. Na minha companhia, em Belo Horizonte, nós éramos 9 terceiros sargentos. Na bateada que deram, só sobrou eu para ir. E a minha família lá, meu pai já casado a segunda vez, falando: mas você podia ver se dava um jeito de sair fora das áreas. Eu disse: não, pai, eu sou voluntário para o Exército, eu tenho que abraçar qualquer missão que for cabível, que for escolhido para participar dessa. E é nessa que eu vou, porque não tem muita gente fugindo da... A gente fala às vezes até gíria, né? Fugindo do pau, aí eu não vou fugir não. Eu vou, se sobrar para eu ir, eu irei. E graças a Deus, entre altos e baixos, esses experimentos não me incapacitaram, eu continuei na ativa e tenho umas recalstagens de platina aqui, mas sem maiores defeitos. Essas palavras bondosas da professora, essa iniciativa do companheiro, amigo Major Cabral, que está aqui do meu lado, nasceu dele e eu agradeço, mas não mereço, certo? Agradeço muito. Nós temos que cuidar da nossa formatura daqui a pouco. Merece. Muito obrigado a todos os senhores. Salva de palmas para o nosso herói. Você, além de ser herói de Montes, pela vida que eu te conheço aqui em São João del Rei, o meu pai, tudo aí, você também é um herói para mim. Eu gostaria de pedir a todos vocês, nós temos aqui também o pessoal aí atrás, e são ex-integrantes do nosso batalhão. Se vocês pudessem cantar pelo menos 2 estrofes que vocês conhecem, nós fazemos uma homenagem para você. A canção do expedicionário. Sim, esse desfile vai ser bonitinho. Vamos lá cantar, você que vai começar. Quem sabe o tom, quem sabe tirar? Pessoal lá de trás? Sabe de onde eu venho, venho do morro do engenho, da selva dos cafezais, da boa terra do povo, da chuva não é pouco, 2 é bom, 3
permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final. Que a mira do meu fuzil, a ração do meu morral, a água do meu cantil, a asa do meu ideal, a glória do meu Brasil. Vamos terminar isso aí. Por mais Terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final. Que é a mira do meu fuzil, a ração do meu jornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Meu Brasil, do meu Brasil. Nós convidaríamos esse aluno, e graças a ele que essas reuniões são realizadas, eu convidaria-o para colocar aquilo ali, ó. Vocês observam bem aquele lá. Aquele é o símbolo da infantaria, dourado, que como homenagem da nossa turma, você vai ostentar com orgulho. Sandinho, por gentileza. Deixa eu... Obrigado. Isso é uma grande honra prestar essa homenagem. Obrigado. Só o casal mesmo e vocês, família de cada um dos seus. Eu tenho uma coincidência. Eu também entrei voluntário para a Reza com 17 anos. Fui promovido com 17 anos também. Só que não fui carreira. Eu não contei o caso de um soldado meu, já depois de morto, ainda caiu uma granada em cima dele que me desfacelou. Fica do lado se vocês quiserem. Muito obrigado. Gastone, isso não é uma medalha mais, mas nós temos uma frase: alunos por um tempo, amigos para sempre. Pode estar certo que a partir de hoje você está no hall dos amigos para sempre. Que Deus te abençoe. Graças ao Reis. Posso falar? Graças ao Reis aqui. Posso falar o problema seu? O Reis hoje ele está visitando com a gente, participando aqui da nossa festividade, e aquele Mauro que esteve com a gente, que é avô daquela netinha, aquela senhora que estava ao lado dele, sua prima, não é? Esposa dele. E a mãe dela faleceu essa noite. Para comunicar isso hoje com ele. Quer dizer a você, Rainha, que a vida da tranquilidade, 19 anos, o Mauro teve aqui, disse que não pôde continuar, depois eu vou levar você lá, mas faz parte da vida, eu estava aguardando e desenlace, mas assim mesmo nós estamos pessoal aqui. E graças a ele nos ofereceu alguma coisa interessante, o boletim da incorporação, o boletim das notas do curso e o boletim da nota do cargo. Então nós tivemos a possibilidade de rodar e vamos entregar lá no quartel a cada um de vocês. Estamos fazendo também uma coisa interessante, é uma brincadeira que a professora Ana Cita fez, é rápida, coisa muito gostosa no quartel, vocês vão adorar, uma brincadeira. Esse mapinha também é um mapa que nós estamos oferecendo ao pessoal que está saindo, e eles iam receber uma mensagem, principalmente o casado, né? Você tem que cumprir uma obrigaçãozinha, vamos ver se ela vai trazer essa mensagem. E nós gostaríamos de pedir a alguém depois, a você especialmente, colocasse a lembrança que nós temos da infantaria,
dois de engenharia não se preocupem com os temas conseguir engenharia, da engenharia, viu? Primeiro eu achei que seria de cavalaria, depois foi um problema lá de colocar. Mas tem os dois de engenharia direitinho. Eu gostaria de você colocar o que eu falo assim, isso aqui. E você, Lucas, por gentileza? Cadê o meu 270, Fernandes? Fernandes, você vai colocar para ele do lado aqui do lado. É a dupla do barulho. Da noite lá, da casa da moçada. Vai embora aí. Até o ponto. Nosso instrutor, Escola de Sargento das Armas, instrutor da Escola de Sargento das Armas e comandante do batalhão, ele quer fazer rapidamente. Bom dia a todos. Já comentei, mas é uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa reunião bastante significativa, que diversos pontos em comum tem comigo e com a minha carreira profissional. Diversos. O primeiro deles é exatamente vocês terem passado, se formado pela escola, do qual eu fui instrutor em 77 e 78, exatamente nos 2 anos que ela se transformou novamente em formação. Isso que de 70, se não me engano, 72 até 76, ela ficou exclusivamente para aperfeiçoamento. E eu então tive a honra de, como primeiro tenente, ser chamado para compor uma equipe que ia reestruturar a escola para novamente fazer a formação, começar a formar sargento. E para mim foi um orgulho, a primeira escola que eu servi como oficial. Então eu guardo daqueles 2 anos que eu passei lá, 77, 78, não fiquei o 3º ano por burrice minha, que eu resolvi sair, embora, depois me arrependi. Quer dizer, me arrependi em tempo, né? Poderia ter usufruído um pouco mais no sentido profissional. Mas a vida é essa mesmo, a gente toma decisões às vezes precipitadas. Eu tive também a sorte de conhecer Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, por conta de sair da época. Mas os 2 anos que eu passei lá me marcaram tremendamente a minha profissão, porque até hoje eu cruzo com ex-integrantes, ex-alunos, agora já primeiro tenente, talvez até já na reserva, muitos deles, né? E a gente teve uma fase muito feliz da vida também, particular da família lá em... meu filho era para ter nascido lá, só não nasceu porque eu tinha o apoio da família em Lorena e levei para nascer em Lorena. Não foi por barrismo, não, foi mais por necessidade de apoio familiar. Então em 77 nasceu meu filho, era para ter nascido em Três Corações. Mas guardo muita lembrança lá, é um prazer muito grande ver aqui a turma de 59. E também tem um ponto em comum que vocês dois estão passando aqui pela terra de Del Rey, né? São João Del Rey, que cedia o nosso histórico, tradicional e glorioso 11 BI, atualmente 11 BI de montanha, né? Que eu tive também a honra de servir como capitão de major, num determinado período, saí como vida major, mas já estava numa hora, depois tive o orgulho e a honra de novamente retornar como comandante. E por uma terceira vez eu tive a satisfação de retornar, já estando na reserva, e morar aqui definitivamente com a minha família, por opção e por escolha. Porque eu tinha o Brasil todo pela frente para morar. Na reserva, posso curtir o Brasil inteiro. Mas foi por opção que vim morar em São João do Rei, obviamente por amor a essa terra. De modo que é uma satisfação muito grande nessa ocasião, num dia especial como hoje, o Dia da Pátria. Eu estou falando um pouco rápido porque eu preciso sair. Eu presido hoje, desde que eu fui para a reserva praticamente, um grêmio aqui de São João do Rei, que associa militares da reserva. Grêmio de oficiais das Forças Armadas, mas na realidade integra também sargentos e praças, certo? De modo que há alguns anos nós estamos formando um grupamento de desfile. E hoje nós vamos desfilar, como todos os anos. O ano passado não houve por conta de um problema da vida da gripe suína, né? Então a gente estava contraindicando, né? Então eu tenho que ir porque o desfile está na hora. Eu convido a todos a irmos todos lá para a avenida para assistir um desfile que já está em cima da hora. Tá bom? Obrigado. Mas o ator do Cabral vai comandar lá, tem que ir lá também. Eu não vou ficar no palanque. Olha, os nossos amigos aqui vão sair embora por outros motivos. Isso.
vão ter que ir embora hoje, então eles teriam que participar da nossa solenidade. Então nós pediríamos aqui ao Fernandes que colocasse o distintivo da arma, um presente nosso a cada companheiro aqui. E Esposa, por gentileza, coloca a frase para ele resolver. Não tem ali para ele não, né? Não, mas eu vou fazer eu não sei os compositores. Porque senão queima, né, pra cá. nós organizamos Carvalho e eu, nós conseguimos aqui ó, foi bonitinho, uma lembrança nossa. Cidade como é a cidade dos sinos, eu pensei que fosse um sino, mas não consegui. A cidade, o último lugar tem é o Pilter Stanley, então nós colocamos essa pequena taça. O seguinte dizer, estarei feliz, Carlos Benício, alunos por um tempo, amigos para sempre. Aqui, estou dizendo que está escrito aqui, você fala, como é que você pôs aluno por um tempo lá? Aqui. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, é um presente aí do Carvalho, e nosso, e da incansável professora que está nos acompanhando. Antecedendo o que vai acontecer do lado, gente, o vinho, vocês dois aí, pega a tacinha, vamos dizer o seguinte, o vinho é uma coisa muito especial na vida, dentro da imaginação de vocês, vamos dizer que essa taça está cheia de vinho, vamos fazer um brinde.